Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Serei breve nos meus comentários, que o meu intuito aqui é mostrar, o andamento do nosso projeto e especificamente a parte do front-end. Então vamos fazer o seguinte, já vamos começar aqui na nossa tela inicial, no qual linkamos o login e cadastro para deixar o mais dinâmico possível. Então vamos começar aqui no login. Vou colocar aqui o meu e-mail, colocar a senha e entrar. Essa aqui é a tela inicial, a princípio, do nosso portal, com 3 opções. A opção de realizar denúncia logo agora. Tem também a opção de verificar em tempo real as denúncias de outros postos, valor de combustível e também do ranking em relação aos bairros que mais receberam denúncias. Dito isso, quando a gente vem aqui em sair, perceba que essa dinamização ela é permitida por conta de uma opção que escolhemos para desenvolver o nosso projeto, que é um framework reativo, que estamos usando o React. Por exemplo, quando demos uma estudada para verificar quais caminhos podíamos seguir, verificamos que o uso de um framework reativo deixaria o nosso projeto mais profissional. A gente optou por usar o React e, estudando frameworks reativos, observamos que uma das grandes funcionalidades e pontos positivos que um framework reativo oferece é a manipulação também dinâmica do DOM. E isso permite com que o nosso site, além de ter um desempenho melhor, mais rápido e mais dinâmico, tenha também uma performance mais profissional, certo? Então agora eu separei também um bloco de código que eu gostaria de comentar sobre. Então, o que é que acontece? Nesse bloco de código que eu selecionei aqui, eu gostaria de abordar 2 assuntos, que é a persistência e a renderização condicional. Porque, se observar que estamos usando essa condição aqui, if is logged in, o que é que isso quer dizer? Ele usa o useEffect para verificar na memória se existe um token de usuário sempre que a página é recarregada. Lembrando que isso só é permitido por causa de frameworks reativos, no caso o React que estamos usando. Então a renderização condicional, se vocês repararem aqui, nesse if até esse ponto e vírgula aqui, esse bloco inteiro de códigos, essa renderização condicional, reparem nessa estrutura if, do logged in, isso impede que o usuário não autenticado acesse áreas internas do sistema, redirecionando automaticamente para a tela de login. Ou seja, isso, gente, é segurança de interface. Isso garante que a experiência seja consistente com as rotas do React, que só são liberadas com a validação do estado, ou seja, se ele está logado ou não. Então, dito isso, é o que estamos fazendo, é o que estamos desenvolvendo. A priori está ficando bem bacana, E em breve vai estar ainda melhor. Obrigado pela atenção. Agora falando um pouco sobre o back-end do nosso projeto, eu separei esse arquivo porque ele é o coração, do back-end. Onde ele vai estar lá pulsando, para a gente poder conseguir alcançar o que almejamos, certo? Obviamente, como pode ver aqui nas primeiras linhas, estamos usando o Node.js e o framework é o Express. E o que eu gostaria de falar, separei aqui alguns blocos de código para que a gente pudesse falar. Por exemplo, esse app.useExpress.json, o que acontece? Tem 3 coisas aqui que eu gostaria de abordar, só que eu vou abordar por etapa.
que é o tratamento de dados com o express.json, certo? O CORS, que eu até falei sobre o CORS, eu falei um pouco sobre ele quando eu estava falando sobre o front. E também o roteamento modular. Então, selecionando aqui esse bloco de código, né, até aqui, o que acontece? Falando primeiramente sobre o tratamento de dados com o express.json. A gente garante que o servidor entenda o seguinte: de maneira automática, as aquisições que enviamos do React, que a gente está usando lá no front-end, convertendo o corpo das mensagens em objetos de JavaScript usáveis. Ou seja, usando uma API para fazer a ponte do back para o front, o servidor, requisições. Tudo isso é fundamental para que o site possa funcionar de maneira adequada, né? E quando a gente vai para o CORS, note que é o seguinte: habilitamos esse middleware por quê? Porque ele é vital para o projeto de arquitetura separada. Por quê? Porque ele permite que o front, rodando em uma porta, se comunique com esse servidor sem ser bloqueado pelos navegadores. Então, por isso que o CORS ele é tão usado, porque ele vai permitir com que haja essa comunicação de forma dinâmica. E por fim, deixa eu separar aqui, voltando aqui a fala sobre o terceiro item que eu queria, que é o roteamento modular, que é o seguinte: em vez de poluir esse arquivo com toda a lógica, utilizamos off-roads, né? Isso segue o princípio de responsabilidade única, ou seja, onde todas as regras de negócio de autenticação e usuários ficam organizadas em um módulo separado sob o prefixo API. Ou seja, a gente vai separar tudo que a gente vai usar em relação a esse tipo de rota nesse tipo de nomenclatura, o que deixa o código menos poluído e mais profissional, né? Então, para finalizarmos, eu gostaria de falar sobre essa parte aqui do app.listen, que é o seguinte: o app.listen, o servidor ele é inicializado utilizando variáveis do ambiente para a porta, o que torna o projeto pronto para ser hospedado em nuvem, o que a gente chama de deploy, né? Garantindo essa escalabilidade funcional e a facilidade da manutenção para a equipe, porque quando a gente está trabalhando em equipe, num código, a facilidade de manutenção é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tem que levar em consideração, porque quando um código já está ali acessível, fácil de enxergar, de identificar, para a gente poder realizar a manutenção e não perder tempo com aquilo, é o que toda equipe deve priorizar, né? Então é isso. Separei esse bloco aqui de código do back. Espero ter explicado direitinho. Um abraço, até a próxima.